Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Você pode abrir as Escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo 1. Queridos, nós vamos nos ater nesta preciosa carta do apóstolo Paulo, dos versos de número 9 a 12. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí nestes versos, que serão tema ou a condução da nossa reflexão nesta manhã. Nesta manhã, que de fato já é a nossa comemoração, parte da nossa comemoração do nosso advento, do Natal, da vinda do nosso Senhor Jesus. Nós estamos agora mais perto do que nunca da data que a cristandade no mundo inteiro decidiu e escolheu como sendo a data oficial para comemorarmos a vinda do nosso Salvador. E quando mais nós nos aproximamos dela, mais o seu coração deve se aquecer. Talvez nós aqui no Brasil, e por motivos culturais, por motivos até talvez climáticos, porque geralmente o período de Natal no Brasil é um período que chove, e geralmente a chuva faz com que os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas fiquem um pouco mais introspectivas. Enquanto que nós deveríamos estar no Natal celebrando. Então, você vai ter que ir mesmo contra agora os seus instintos naturais, os seus contextos culturais mais profundos no seu coração, para animar o seu coração. Porque quando nós nos aproximamos do advento, nos aproximamos da data do Natal, nós estamos celebrando a vinda daquele que mudou a história do mundo, que mudou absolutamente todas as coisas com a sua existência. O momento onde o eterno teve um início. Algo interessante acontece aqui, irmãos. O Deus eterno decidiu ter um começo como homem, nascer. E isso é algo precioso, um começo singelo, pequeno, onde em Belém, em uma noite fria e escura, brilha a luz de uma estrela, brilha a luz daquele que é chamado Salvador do mundo. Cristo foi apresentado aqui, irmãos, durante esse mês, a cada um de nós, apresentando os seus ofícios, Cristo como o nosso Rei eterno, o nosso sumo sacerdote, e o profeta de Deus que revela a sua palavra. Pouco a pouco, ao longo desse ano, também vimos muitas características do nosso Deus. Nós tivemos o privilégio de ouvir os conselhos do apóstolo Pedro, quando estudamos 1 Pedro, vendo que enquanto aguardamos a manifestação gloriosa deste que é o Verbo de Deus, o encarnado, o Filho de Deus, nós precisamos aquecer os nossos corações, porque estamos sendo edificados como pedras vivas para o santuário de Deus, segundo as palavras do apóstolo Pedro. Vimos também vários salmos que apontavam claramente para a figura de Cristo como sendo o Senhor, como Cristo sendo aquele que é chamado de bem-aventurado, sendo a sabedoria de Deus revelada a nós. Vimos e ouvimos as suas canções através do saltério. Tivemos que mergulhar em grandes porções do Pentateuco aqui ao longo desse ano, irmãos. Vimos o que é a lei de Deus. Vimos o seu poder eterno ao criar todas as coisas. Vimos Deus chamando à existência um povo que não existia a partir de Abraão. Vimos que Deus estabeleceu para si uma cidade entre os homens. Nós fizemos uma grande e épica jornada pelo livro de Josué, onde vimos que cada uma das promessas de Deus, cada uma das suas boas palavras jamais falhou. É interessante que em todos esses momentos, ao longo deste ano aqui na nossa comunidade, cada sermão pregado, cada mensagem exposta, nós contemplamos a face de Jesus. Nós contemplamos a glória do Filho de Deus. Nós contemplamos o Evangelho revelado a nós. Nós contemplamos o brilho da grande estrela, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote e rei. E mais uma vez hoje, aquecendo os nossos corações, nós vemos e veremos
aquele sobre o qual as Escrituras dão testemunho, aquele que desde o princípio estava com Deus e era Deus, ele que é o verdadeiro presente de Deus ao mundo, a expressão do seu verdadeiro amor e justiça, aquele que veio na plenitude, no tempo perfeito, para nos revelar o Pai de amor e nos encher com o seu Santo Espírito. Nós vamos hoje juntos então, mais uma vez, contemplar a face do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso então vamos ler Efésios capítulo 1, versos de número 9 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito, aquele que apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Vamos orar, irmãos, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Ó Senhor, nós glorificamos ao teu nome. Te exaltamos, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra que é a verdade, e a verdade que nos santifica. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos conduza nessa manhã, iluminando o nosso coração, nossa mente, abrindo os nossos olhos para a sua glória que se revela a partir das Escrituras a nós. Que o Senhor possa falar ao coração do teu povo, alimentar o teu povo com a tua boa palavra, de maneira, Senhor, que assim o seu nome seja glorificado em nós e a partir de nós. Essa é a nossa oração, ó Deus. Livra-nos de toda distração, de todo tipo de intempério, ó Deus, que tenta tirar a nossa atenção da tua palavra e do Senhor. Livra-nos disso nessa manhã, e que o nosso coração seja aquecido por ela, exortado por ela, confortado, e que haja em nossos corações também esperança a partir da tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, antes de que nós possamos mergulhar nestes versos, nestes 4 versos, eu gostaria de fazer um pequeno panorama a respeito da carta aos Efésios. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios em um momento muito interessante. Provavelmente Paulo estava preso em algumas das suas prisões em Roma, mas quando estava preso aqui, escreve estas cartas, algumas destas cartas, e provavelmente alguns até dizem que a carta aos Colossenses e a carta aos Efésios, elas foram entregues juntas pelo emissário que foi Epafrodito, e este cara passou por Éfeso, deixou a carta de Éfeso e foi seguindo para Colossenses. Isso porque, geograficamente, as duas cidades estão próximas naquilo que hoje nós conhecemos como Turquia, mas que era conhecido no período do 1º século como Ásia Menor. Nesse contexto, o apóstolo Paulo endereça uma das mais preciosas e belas expressões do seu amor a Deus, do seu amor à igreja, e da expressão daquilo que poderíamos dizer assim, como a sua boa teologia, ou uma boa cristologia, apresentando Jesus como sendo a grande bênção de Deus. Não é interessante que quando você olha para a carta aos Efésios, se você está com a sua Bíblia aberta, aí você vai conseguir perceber, que logo no primeiro capítulo, os primeiros versos 1 e 2, nós temos a apresentação do apóstolo Paulo, como é costume. Paulo se apresenta como sendo apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Logo depois dessa breve apresentação do apóstolo Paulo, nós temos aquilo que poderia ser uma grande introdução de toda a temática da carta. Então, dos versos de número 3 ao verso de número 14, você encontra uma grande introdução de todo o argumento da carta de Efésios. Se você ler atentamente os versos 3 a 14, você perceberá, a partir da comparação com os capítulos 2, 3, 4, 5 e 6, que o grande assunto do apóstolo Paulo foi introduzido aqui. Isso é interessante. Diferente de outras cartas do apóstolo Paulo, a carta aos Efésios tem uma grande introdução e uma das mais belas.
Tanto que você não vai encontrar algo semelhante a isso, nesse tipo de contexto e nesse tipo de introdução, em outras cartas do apóstolo Paulo. O mais próximo que nós temos isso é também na carta aos Colossenses, que provavelmente foi escrita junto com os Efésios. Por isso, então, a relação íntima da escrita do apóstolo Paulo aqui, entre as duas cartas. Mas se você ler, e que para mim, na minha opinião, um dos versos mais belíssimos, que estão aí dos versos 3 a 14, você encontrará o apóstolo Paulo dizendo uma bênção, proclamando uma bênção, e não só uma bênção, mas também proclamando um louvor. A expressão destes versos é o louvor de exaltação ao Deus, que é bendito por todas as bênçãos que a igreja recebeu em Cristo, nas regiões celestes. Essa é a apresentação do apóstolo Paulo. Veja comigo, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, em Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. E aí nós entramos nos versos que nós lemos aqui nessa manhã. O apóstolo Paulo, então, e os teólogos vão dizer e vão construir que todo este argumento, dos versos 3 a 14, são como o grande portão de ouro, para que nós entremos, de fato, naquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Todo esse parágrafo, irmãos, é um hino de louvor, uma doxologia, uma exaltação, um elogio a Deus, por conta de todos os seus feitos gloriosos pelo seu povo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, exaltando a Deus, reconhecendo, devolvendo louvor a Deus pelos seus feitos gloriosos, mas não somente uma expressão de louvor ao Deus vivo, mas também uma expressão de louvor ao Deus trino. O apóstolo Paulo começa dizendo a respeito do Pai, falando a respeito daquele que é o Filho, que nós estamos nele, inseridos nele, estamos em Cristo. Se você ler a carta aos Efésios, uma das mais preciosas expressões que você encontrará aqui, e uma das mais comuns na carta do apóstolo Paulo, é a expressão em Cristo. Ele está dizendo exatamente que nós estamos em Jesus, e nós vamos falar um pouco mais sobre o que isso significa daqui a pouco. Depois ele ainda fala sobre o penhor do Espírito de Deus, de que todo o povo de Deus foi selado, preparado, guardado, através do selo do Espírito, para serem resgatados na vinda do Filho de Deus. Percebe então, que aqui, Paulo faz exatamente um louvor de exaltação ao Deus vivo e ao Deus trino, abençoando o seu povo, conscientizando os irmãos que estavam em Éfeso, e certamente nas demais igrejas que receberam esta carta de Éfeso, que eles receberam algo precioso da parte de Deus. Irmãos, o Natal, o Advento, é um período onde nós comumente trocamos presentes. É um período onde nós, de maneira simbólica, estabelecemos cada um desses rituais nos nossos lares, nas nossas famílias, apontando para algo maior. Talvez você não tenha dimensão disso. Você não troca presentes no Natal porque é legal receber presentes. Você troca presentes no Natal porque esta tradição nasceu simbolizando aquele maior presente que foi entregue por Deus a nós, Cristo Jesus. E de um ato simbólico nós trocamos presentes, trocamos bênçãos uns com os outros. Essa é a expressão do que fazemos no Advento. E essa é a expressão do que temos diante dos nossos olhos nessa manhã. Nós recebemos o maior presente de todos, a pessoa de Jesus Cristo. Nós não só o recebemos, como fomos inseridos nele, colocados nele, recebemos todas as suas bênçãos, bênçãos que ele conquistou com a sua mão poderosa. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Por isso o objetivo, o propósito de Paulo é, resumindo em uma palavra com a carta aos Efésios, encorajar,
que aqueles irmãos deveriam desfrutar da posição privilegiada que a igreja de Cristo tem, a partir das bênçãos derramadas em Jesus Cristo sobre o povo, e aplicar, distribuir estas bênçãos sobre a sua vida no cotidiano. É por isso que o apóstolo Paulo fala sobre todas essas verdades espirituais nos primeiros capítulos de Efésios, e a partir do capítulo 4, ele começa a falar sobre como essas bênçãos se manifestam, primeiro, na unidade da igreja, segundo, na unidade familiar, maridos e esposas, filhos e filhas, e aí depois disso, até mesmo no mundo espiritual. É por isso que Paulo termina a carta aos Efésios falando sobre a armadura de Deus, que todos nós guerreamos uma batalha aqui que nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Por isso nós precisamos nos atentar agora, e eu já deixei isso claro para vocês, irmãos, ainda que eu quisesse, 30 minutos não seria possível expor toda a beleza, toda a glória que nós encontramos dos versos 3 a 14. Isso fica para um outro dia. Mas que isso alimente o seu coração para que você leia, para que você devore estes versos, para que você memorize esses versos, para que você ame as Escrituras, de maneira que você, ao chegar em casa, possa se debruçar sobre elas e descobrir esse tesouro. Não descobrir, abrir este presente que já foi entregue a você e a mim. Mas vamos ter a nossa atenção dos versos de número 9 a 12, vendo exatamente a riqueza do Cristo, do Filho de Deus, daquele que foi revelado, o maior presente nessa manhã, onde nós estamos começando as nossas comemorações de Natal. Primeira coisa que eu quero destacar a vocês no verso de número 9 e 10, é que Deus revelou um mistério eterno. Veja comigo mais uma vez o verso 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Irmãos, ao comemorarmos o Natal, nós estamos apontando para verdades absolutas, cósmicas, e aqui no sentido grandioso mesmo desta palavra. Talvez por nós estarmos cercados por um mundo cheio de ilusões, cheio de coisas que são de fato ilusórias, que tiram a nossa atenção para aquelas coisas que são eternas, que se tornam distrações diante dos nossos olhos, nós passamos desapercebidamente por estas verdades, por palavras como estas ditas pelo apóstolo Paulo. Volte os seus olhos mais uma vez para os versos de número 9 e 10 e leia agora em silêncio, prestando atenção no que você acabou de ler. Veja que o apóstolo Paulo está aqui revelando algo glorioso. Deus revelou, essa é a expressão que o apóstolo Paulo começa utilizando aqui. Ele nos revelou, ele descortinou, ele abriu os nossos olhos. Paulo vai definir que Deus abriu os nossos olhos aqui para aquilo que ele chama de um mistério da sua vontade. Irmãos, quando nós falamos a palavra mistério, talvez uma das coisas que vem à sua mente, se você é fã de quadrinhos, vai vir o Homem-Aranha aí, que é um vilão do Homem-Aranha, um mistério. Mas se você é uma pessoa comum, não como eu, que não gosta de quadrinho, que nunca leu nada, você vai ver que mistério tem um sentido ritualístico. Não parece quando eu falo assim, vou ali descobrir aquele mistério? Se você for policial, você vai pensar num crime, né? Mas assim, se você estiver num contexto comum da sociedade brasileira, que é cheia de sincretismo religioso, que é uma misturada de religiões ali e aqui, você vai entender que se alguém fala, eu vou ali descobrir um mistério naquela casinha ali, você está pensando em algo místico, algo sobrenatural, algo fantasmagórico. Essa é a expressão mistério. Mas o apóstolo Paulo está usando aqui mistério, uma palavrinha do grego, que também tem a mesma pronúncia, mysterion. Esta palavrinha tem o sentido mais simples possível. Algo que estava encoberto e que foi descortinado. Pense então quando um teatro começa, as cortinas estão fechadas, e você está com grande expectativa para ver o que está de trás das cortinas, mas somente quando essas cortinas abrem, que você contempla o cenário, que você contempla os atores, que você enxerga tudo o que está acontecendo ali, você tem então
um revelar, um descortinar, uma realidade que foi exposta, algo que você não poderia ver ou conhecer, só imaginar, mas que agora você vê com clareza. É exatamente essa a ênfase do apóstolo Paulo aqui. Algo que estava coberto e que foi descoberto. Algo que estava sem ser contemplado e que agora pode ser contemplado. Pense nessa estrutura. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está usando para definir a vontade de Deus, irmãos. Ora, você conhece as Escrituras em algum nível. Você sabe que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, Deus se revelou aos povos. Deus manifestou a sua glória, de alguma maneira, através das suas obras criadas. Não é assim que o livro de Gênesis apresenta Deus a nós, como sendo o Deus criador de todas as coisas? E esse Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e plantou o homem no jardim. E ali o homem pecou, e o homem foi expulso do jardim, e houve uma ruptura na relação entre Deus e o homem. Mas a partir dali, Deus não deixou de se comunicar com a humanidade. Deus falou através de homens ao longo da história. Muitos desses nos quais nós conhecemos: Noé, Moisés, Abraão. Todos esses viram algo da parte de Deus. Mas, irmãos, eis aqui o detalhe. O que eles viram não era o todo. Imagine a cena do teatro com as cortinas fechadas. O que Abraão, Moisés, Davi, o que Adão viu ali após a sua queda, tudo isso era algo como se ele estivesse espiando uma pequena fração daquilo que está oculto nas cortinas. O que eles viram de Deus não era todo, não era completo, era parcial, não era visível com plenitude. Imagine então que Abraão, que Moisés eram míopes e sem lentes para corrigir a sua visão. O que viam eram sombras, eram silhuetas, eram expressões meio que deformadas, meio turvas, mas da verdade. Certamente o que contemplaram em Deus, o que nós lemos no Antigo Testamento, é a plena expressão verdadeira de quem Deus é. Mas não era o todo. Havia algo que estava encoberto. E é exatamente assim que o apóstolo Paulo apresenta a pessoa de Jesus. Jesus como sendo aquele que revelou, que foi revelado a vontade de Deus. Revelada agora, não mais espiando através das cortinas, não mais míopes, sem óculos, sem lentes, mas agora enxergando com clareza, irmãos. Isso é precioso. O que nós temos aqui é maior do que o que Moisés tinha. Você consegue perceber isso? Que você é bem-aventurado, porque o que você e eu temos é maior do que o que Abraão tinha. E quantas vezes nós, ao lermos as grandes passagens narrativas do Antigo Testamento, desejamos no nosso íntimo ter vivido algumas das experiências daqueles homens? O que nós estamos fazendo ao desejar isso, irmãos? Ainda que esse desejo seja ingênuo, como uma criança que deseja lutar batalhas que são ficções, na leitura do seu livro, ainda que esse desejo seja ingênuo, nós estamos não focando os nossos olhos, não prestando atenção para a glória que foi descortinada diante de nós. O que você e eu temos em Cristo Jesus é maior do que todos os santos do Antigo Testamento tiveram. E eu e você bebemos de uma fonte que é o próprio Cristo. Ele que é a água viva de Deus, Cristo presente de Deus, veio revelar a sua boa vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esta vontade estava oculta, ainda que tenha sido revelada de maneira parcial aos santos de Deus ao longo da história, por gerações. Agora ela foi descortinada, foi apresentada, foi exposta com clareza, e nós recebemos isso hoje, irmãos. O que eu e você desfrutamos em Cristo é algo mais glorioso. Você vê, você percebe a glória de Deus revelada nos tempos em que vivemos? Pense sobre isso. Você olha para a revelação do Novo Testamento, para a pessoa de Jesus revelada através das Escrituras, e contempla aqui algo mais glorioso do que um monte pegando fogo, e uma voz que como um trovão falava ao povo que tinha medo. A pessoa de Jesus, diante dos homens,
como é exposta para nós nos evangelhos, é mais gloriosa do que o Monte Sinai, cheio da presença de Deus. E mais impressionante ainda do que isso, enquanto que no monte, o povo dizia a Moisés: Moisés, vá você em nosso lugar, fale você com Deus, porque nós não podemos suportar a glória de Deus. Então Moisés dizia e falava em nome de Deus, em nome do Senhor. Na pessoa de Cristo, o próprio Deus fala. Deus encarnado fala com a humanidade, de uma maneira que nós não somos consumidos mais, de uma maneira que nós conseguimos ver. É por isso que o apóstolo João, irmãos, ao escrever o seu evangelho, começa a dizer: e nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, por mais que eu tente expressar isso para vocês, se você não for impactado pela glória de Deus na pessoa de Cristo Jesus revelado a nós, eu não sei mais o que vai encher o seu coração de alegria. Eu não sei mais o que, não há nada nesse mundo que possa preencher este lugar que é destinado a Jesus Cristo na sua vida. Entenda isso. Deseje conhecer o Cristo, se aproprie da pessoa de Jesus, porque Ele foi dado a nós. E isso é algo maravilhoso, o movimento de Cristo em revelar-nos o mistério da vontade de Deus, aquilo que estava oculto e que agora foi trazido com clareza. Esse movimento é precioso e amoroso. O apóstolo Paulo continua ainda nestes versos que lemos, dizendo que na plenitude do tempo isso aconteceu. Essa expressão é importante, irmãos. Plenitude do tempo. O apóstolo Paulo vai usar essa mesma expressão na sua carta aos Gálatas, quando ele vai dizer no capítulo 4, no verso 4, o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, além de ter apontado para um mistério que estava oculto e foi revelado na pessoa de Jesus, Paulo está dizendo que este mistério não foi revelado em um tempo do acaso, mas foi revelado em um tempo determinado, um tempo estabelecido por Deus, o que nós chamamos de plenitude dos tempos. Irmãos, o que nós temos aqui é algo precioso. A expressão plenitude dos tempos revela para nós algo que é revelado em um tempo determinado por Deus, em um tempo perfeito. Cristo, então, meu irmão e minha irmã, não é o plano B de Deus para a história da humanidade. O que essas expressões do apóstolo Paulo nos deixam a entender é o seguinte: que Cristo é o plano A, que Cristo sempre foi a intenção de Deus, que Cristo vir ao mundo, que Deus encarnar, sempre foi propósito de Deus na eternidade, de maneira que nós contemplamos a sua glória no tempo apropriado. Sabe o que isso significa? Que Deus conduziu a história desde a criação, de maneira cuidadosa, cautelosa, que cada milímetro, que cada ano, que cada dia, que cada segundo não escapava das mãos soberanas de Deus, e que Deus conduzia a história. E aí você pode ver ao longo do Antigo Testamento, lendo o Antigo Testamento, reinos subiram, reinos caíram, pessoas viveram e morreram, e Deus conduziu essa história para que ela chegasse em um tempo chamado de plenitude, em um tempo perfeito, para que naquele tempo, determinado por Deus, como sendo o tempo perfeito, haveria o advento, a manifestação, a glória, a encarnação de Deus no mundo. Cristo Jesus sendo descortinado diante de nós. Esse é o drama das Escrituras. É sobre isso que a Bíblia fala, irmãos. A Bíblia não está aqui para que você seja impactado pelas histórias de grandes homens de Deus, não. A Bíblia está aqui para que você contemple o único, o mais glorioso, o mais excelente, o Deus vivo, encarnado, o único mediador, o verdadeiro rei, o verdadeiro profeta, Jesus Cristo, nosso Senhor. É para isso que nós temos as Escrituras. É para isso, para que você e eu contemplemos a glória de Deus. É sobre isso que as Escrituras apontam e falam. O clímax da história, o momento mais alto, quando a gente está assistindo um filme na televisão e a gente espera ansiosamente pelo desfecho daquela história, pelo ponto mais alto onde as coisas se explicam, onde todas as coisas se encaixam. Este tempo é o tempo de Cristo Jesus. Este tempo
é o tempo do qual nós somos frutos. O que nós vivemos agora então, a partir daquele tempo chamado plenitude dos tempos, são os últimos dias. O que vivemos agora, irmãos, nos últimos dias, é um reflexo claro da glória de Deus que marcou a humanidade. Por isso nós vivemos depois de Cristo, porque o mundo só pode ser dividido agora, uma vez que Deus encarnou, que Deus pisou nesta terra, entre antes de Cristo e depois de Cristo. É sobre isso que é o Natal. Nada além disso, nada menos do que isso. Meu irmão, não se contente simplesmente com uma troca de presentes vazia. Não se contemple simplesmente com um enfeite de Natal sem propósito, porque, irmãos, não podemos fazer estas coisas sem esquecer do principal motivo, a principal razão, o principal sentido, o motivo, a grande motivação do coração em fazer o que fazemos. Este Cristo, este Filho de Deus, este ápice da história humana, o ápice da minha e da sua história, se encontram reveladas, descortinadas, descobertas na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vai usar a expressão em Cristo. Tudo isso, irmãos, acontece em Cristo. Nós estamos em Cristo, porque o mundo está agora em Cristo. E como isso fica fácil de entender quando a gente percebe que ele diz o seguinte: porque em Cristo, o apóstolo Paulo continua no verso de número 10. Que em Cristo, Deus apresentou um propósito de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O apóstolo Paulo usa uma expressão aqui muito interessante: fazer convergir nele. O que isso significa, irmão? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: que o propósito de Deus era colocar absolutamente todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Que todas as coisas encontrassem o seu sentido pleno, que encontrassem a sua finalidade real, que encontrassem o motivo da sua existência em Cristo. Imagine então como este varal que está trançado aqui, que um ponto focal dele, onde todas as linhas poderiam se encontrar, em Cristo. Imagine uma obra de um tapeceiro, se você já teve o privilégio de ver, mesmo que você não tenha visto presencialmente, talvez na internet, o tapeceiro tece fio a fio o tapete e apresenta uma obra de arte ao final. O tapete, irmãos, ele é tecido ao contrário, do avesso, de maneira que quem está olhando de frente não consegue entender o que o tapeceiro está fazendo, não consegue entender qual é o desenho que está sendo formado ali. Mas existe um ponto, um fio, que foi o fio inicial, é o fio que sustenta toda a estrutura do tapete. Quando o tapete está pronto, nós olhamos e contemplamos uma obra belíssima. Da mesma maneira que um mosaico, da mesma maneira que algo é feito, um desenho é feito, aquelas ilusões de ótica acontecem, e nós enxergamos algo glorioso, mais perfeito, mais excelente. Assim é a pessoa de Jesus Cristo. Cristo é este onde todas as coisas encontram o seu sentido, onde todas as coisas são alinhadas, onde todas as coisas são subordinadas. Ele é aquele que é colocado acima de absolutamente todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: todas as coisas que estão nos céus e na terra. O que Deus está dizendo a nós com isso? O apóstolo Paulo usa uma expressão semelhante a essa na carta aos Colossenses, quando ele diz: tanto as visíveis quanto as invisíveis, sejam tronos e soberanias, principados e potestades. O que significa isso, irmão? É que em Cristo, na pessoa de Cristo revelada, na sua obra da redenção que nós conhecemos, que nós cantamos nessa manhã, em Cristo, neste homem, neste Jesus, a partir disso a humanidade foi reconciliada com Deus. Nós cantamos que Ele abriu um caminho para nós. Não foi isso? Ele fez um caminho para nós. O caminho que Cristo teceu para nós é o caminho da reconciliação com Deus. É o caminho onde nós encontramos de fato tudo o que precisávamos para ter paz com Deus. Isso é o que a humanidade recebe em Cristo. Mas não se engane, os principados e potestades, os seres espirituais, também receberam a sua finalidade, o seu propósito e o seu juízo em Cristo.
É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, do verso 14 e 15, o seguinte, que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, e constava de ordenanças que nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Isso é o que cabe a nós. Cristo, tendo sido aquele a qual todas as coisas convergiu a humanidade em redenção, cravando na cruz do Calvário os escritos de dívida que eram contra mim e contra você. Mas mais do que isso, o apóstolo Paulo continua dizendo no verso 15, e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A obra de redenção, então, coloca todas as coisas, até mesmo os demônios, no seu devido lugar. Aqueles que reinavam de maneira indevida no mundo, não é à toa, irmão, que você ao ler os evangelhos percebe que Jesus, ao chegar em determinado local, encontrava-se com entidades malignas ali, e aquelas entidades diziam, você é o Cristo, Filho de Deus, e ele mandava calados, e Jesus dizia isso, para que não fosse ainda revelada a verdade de Deus, e os expulsava. Não é à toa que isso acontece, irmãos. O que Jesus está fazendo ali em um símbolo, em um sinal claro e expresso do seu poder e da sua glória, é apontando o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está pegando agora todos aqueles que pensavam que dominavam sobre este mundo, sobre a humanidade caída, e colocando-os devido no seu lugar, debaixo dos seus pés. É por isso que não há poder maligno algum, irmão, que possa ser capaz de arrancar você das mãos de Jesus Cristo. Porque todos os demônios, todas as principados e potestades foram subjugados, expostas publicamente na cruz do Calvário. Você consegue perceber a glória disso? Não é possível que só o meu coração é alimentado por essa verdade. Não é possível que você consegue ouvir essas palavras e permanecer da mesma maneira, viver da mesma maneira e sair daqui hoje e caminhar como se nada disso tivesse acontecido. Irmãos, o que nós temos aqui é o triunfo de Deus sobre todo o mal, sobre todo o pecado. O que nós temos aqui é o propósito final da existência da humanidade, encontrando o seu sentido em seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que para mim e para você, não há outro lugar senão de joelhos diante do Rei eterno, imortal, invisível, porém real, que nós exaltamos e cantamos e cantaremos todos os dias das nossas vidas, não importa quantos anos ainda tenhamos nesta terra, não haverá um dia sequer que nós nos esqueceremos dos feitos de Jesus Cristo, pela sua igreja, que triunfa, aguardando o retorno de Cristo, e o estabelecimento pleno do seu reino, onde todas as coisas serão colocadas claramente, irmãos. Talvez para você hoje, este poder glorioso que subjugou demônios, este poder glorioso que rompeu as barreiras do pecado, que desfez as obras do diabo, este poder glorioso que redimiu a humanidade, que fez nascer de novo os pecadores. Talvez você ainda não contemple isso com clareza, talvez isso ainda esteja um pouco velado diante dos seus olhos, mas haverá um dia em que todos os olhos verão, haverá um dia em que todo joelho se dobrará, haverá um dia em que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Que isso seja suficiente ao seu coração, nada mais. Não são estruturas. E é por isso, irmãos, que diante dessas coisas maravilhosas, primeiro, nós celebramos o Natal e devemos celebrar o Natal com nossos corações. Decore a sua casa, vá na loja e compre enfeites. Se você não fez isso ainda, vai hoje, faça isso. Por quê, irmãos? Chame a sua família, chame os seus amigos, convide todos aqueles que você puder, se assente à mesa, coma uma refeição gloriosa com aqueles que você ama, porque, irmãos, o Natal não é algo trivial. Cristo nasceu, isso não é algo comum para que nós tratemos essa data como uma data comum. Por isso, celebre. Por isso, faça enfeites. Por isso, crie tradições de Natal com a sua família. Se você tem filhos, faça isso com seus filhos. Ensine a ele coisas preciosas que apontam para esta glória que é apresentada a nós na pessoa de Jesus Cristo.
Esse é o meu e o seu papel. Nós comemoramos a vinda daquele que veio no tempo perfeito, para ressignificar todas as coisas, para colocar todas as coisas no seu eixo. Por isso, não trate a data do Natal como uma data qualquer. Ah, mas é uma data utilizada pelo capitalismo consumista. Nós somos a igreja, irmão. O capitalismo vai passar, a igreja não. O reino de Deus vai ficar para sempre. Este mundo vai acabar. Não se prenda a estas coisas. Ah, mas o Natal é uma festa pagã que o imperador Constantino... Meu irmão, primeiro que isso é uma falácia histórica, não é verdade. Segundo, e daí? Ainda que aquela data fosse dedicada a algum outro Deus, nós a tomamos para o nosso Cristo. E agora, todas as coisas, todas as datas, todo o calendário, tudo que existe pertence a Jesus Cristo. É assim que a igreja vive, irmãos. O que nós vivemos e desfrutamos aqui é o glorioso. Segundo, diante dessas verdades, que o seu coração seja impactado, seja cheio da presença de Deus. Que você peça a Jesus para que se revele desta maneira que nós lemos aqui ao seu coração. Talvez é o que você precisa. Talvez você ainda não contemplou aquilo que foi descortinado diante dos seus olhos. Talvez você ainda não viu com clareza aquilo que você recebeu. Talvez você ainda não abriu o presente que está na sua porta te esperando. Faça isso hoje. Não perca tempo mais. Não se apegue às coisas deste mundo. Porque o que nós temos em Jesus significa que agora Cristo se uniu a nós da maneira mais íntima possível. Porque agora Deus se fez carne. Deus tem um corpo assim como o meu e o seu. Deus está sentado no trono, reinando com as suas mãos marcadas pelos pregos que o traspassaram. Essa é uma relação mais íntima possível. Irmãos, isso é glorioso. Não há nada mais que eu possa dizer aqui, além destas coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo, a partir desses 2 versos que vimos, que é o grande ápice, o grande coração destes 4 versos, o apóstolo Paulo continua dizendo que aquele mistério que foi revelado segundo o propósito perfeito. Veja o verso 11. Em Cristo também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Como se essa glória gloriosa manifestada a nós nos versos 9 e 10 não fossem suficientes. O apóstolo Paulo continua dizendo o que significa o descortinar, o revelar do mistério de Deus, o seu plano perfeito de subordinar tudo e todos a Cristo. E é por isso então que ele começa o verso de número 11 dizendo, em Cristo, mais uma vez, com a expressão mais cheia de sentido possível. Ele está dizendo aqui pelo menos 3 coisas, irmãos, que devem se destacar diante de nós no verso de número 11. Primeiro ele diz que nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas pela sua vontade. O que Paulo está dizendo através dessas palavras? Primeiro, ele aponta para a eleição eterna do povo de Deus. Nós fomos eleitos à luz da história da revelação de Deus, assim como Israel se tornaria a sua porção, a sua nação, a sua porção peculiar entre todas as nações. Essa é a expressão que Deus usa para se referir aos israelitas no Antigo Testamento. Da mesma maneira, o povo de Deus passa a ser agora em Cristo propriedade exclusiva, peculiar de Deus. De maneira graciosa e amorosa, os eleitos desfrutam de um vínculo glorioso com o seu Deus e Senhor. Nós pertencemos a Ele, mas não só nós pertencemos a Ele, Ele pertence a nós. Por isso nós dizemos, eu sou dele e Ele é meu. Nós só podemos dizer isso, porque Deus nos elegeu e nos fez a sua herança. É exatamente isso, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo. Mais do que isso, o apóstolo Paulo está apontando também para a justificação, onde todos os méritos da obra de Jesus, que é gloriosa como eu descrevi a vocês, foram aplicados aos eleitos de Deus de maneira plena, de maneira que agora eles são declarados justos diante de Deus. Aqueles chamados de injustos agora encontram justiça em Cristo Jesus, o nosso advogado que intercede por nós diante de Deus. Terceiro, mais do que eleição, mais do que justificação, o apóstolo Paulo aponta para a adoção.
Porque agora, aqueles que foram feitos herança, aqueles que foram justificados pela obra de Cristo, aqueles que encontraram em Jesus a sua eleição, eles não somente foram alcançados por esse aspecto, mas agora, mais do que servos, foram feitos filhos. E isso é algo que só pode acontecer através de um novo nascimento. Deus nos gerou em Cristo Jesus para sermos a sua herança, eleitos na eternidade, justificados no tempo de Cristo, na sua cruz, para serem seus filhos e herança eterna. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós desfrutamos agora de um pai e da sua casa, de uma mesa farta. Tudo aquilo que talvez muitos de nós aqui não temos nos nossos dias na terra. Mas certamente temos um Pai celestial. E é por isso, irmãos, que tudo o que Deus fez, Ele fez pelo seu conselho, como diz o apóstolo Paulo no final do verso 11, tudo isso pelo conselho da sua vontade, pelo seu desejo, pela sua sabedoria, pela sua graça. Irmãos, isso aponta claramente no propósito de Deus, o desejo pessoal de Deus, no amor de Deus, em salvar pecadores, em chamar aqueles que estavam perdidos para a vida. Por isso, neste advento, desfrute também da filiação que você tem com o seu Pai. Desfrute da relação verdadeira que temos como filhos de Deus. E mais, desfrute da verdadeira relação que você tem com o seu irmão ao seu lado, porque se somos filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros. Isso é algo precioso. Não perca isso. E por fim, tudo isso que o apóstolo Paulo falou nos versos 9, 10 e 11, culminam no verso 12. O propósito, a finalidade, tudo isso é para o louvor da sua gloriosa graça. Vejamos aí o verso 12. A fim de, com a finalidade de, com o propósito de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Finalmente, irmãos, aqui concluímos a nossa jornada pelos 4 versos de Efésios. A expressão, a razão, a finalidade, toda a obra gloriosa de Deus. A fim, nós somos conduzidos de volta ao início. O que isso significa? A finalidade pela qual todas as coisas foram feitas, todas as coisas foram convergidas em Cristo, era para que no final tudo fosse dado por Deus. E das nossas mãos que receberam, nós devolvemos a Deus o seu louvor, a sua glória, a sua exaltação, o louvor mais sincero dos lábios, porque aquele que muito foi perdoado, muito ama, aquele que entendeu de onde foi tirado, devolve graciosamente, devolve de maneira digna àquele que recebe toda a glória para sempre. É por isso então que o final, meus irmãos, de toda esta glória revelada a nós, de toda essa expressão, de toda esta majestade derramada, de todas essas bênçãos espirituais que recebemos, das quais eu falei de algumas aqui agora, ao final, nos cabe uma posição de adoração e rendição ao Senhor Deus e eterno. Tudo procede do Pai e tudo volta para o Pai. E nesse movimento nós fomos inseridos ali, e de maneira que nós recebemos das mãos de Deus e também devolvemos a Ele o nosso louvor. Por isso, eu e você, hoje, começando a celebrar o Natal, nos juntamos àquele coro de anjos que apareceu naquela noite escura de Belém, dizendo que a glória de Deus foi manifesta nos céus e que agora há paz com os homens, que Deus deseja bem. Certamente, irmãos, o advento é este tempo, onde nós mais uma vez contemplamos a glória de Deus, e onde mais uma vez, através daquele poder eterno derramado sobre nós, nós renderemos ao Senhor todo louvor e majestade das quais Ele é digno. Por isso nós nos juntamos, irmãos, e eu convido você para que se junte a mim, para que nós nos juntemos àqueles anjos que cantaram no nascimento de nosso Senhor, quando dizem: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra com os homens, a quem Ele quer bem. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela dádiva que recebemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Obrigado, Senhor, porque o que temos aqui é algo precioso, o que temos em Jesus é algo glorioso. E eu te peço, ó Deus, para que essa expressão possa entrar no íntimo do coração dos teus filhos nesta manhã, de maneira que eles sejam mais uma vez impactados, transformados, ó Deus, pela sua glória manifesta em Jesus Cristo. Que o Senhor possa dar a eles uma experiência pessoal, de fato, ó Deus, um encontro pessoal, mais um daqueles grandes encontros que temos em nossas vidas, ó Deus, com a pessoa de Jesus, de maneira que nós sejamos mais uma vez corrigidos na nossa rota, mais uma vez reorientados para o propósito eterno, mais uma vez rendendo a Cristo todo o nosso louvor, porque Tu és digno de receber todas as coisas. Obrigado porque não há demônio algum, ó Pai, que pode nos arrancar das Tuas mãos, que pode frustrar os propósitos do Senhor, porque o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Por isso, ó Pai, nós agora como igreja vitoriosa do Senhor, igreja que está aqui, que já recebeu todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, esta igreja que ainda vive neste mundo militando, nós colocamos todas as coisas diante dos Teus pés. E nós estamos agora, Senhor, onde o Senhor nos colocou, em um terreno elevado. A nossa porção caiu em áreas agradáveis. Por isso, ó Pai, nós podemos descansar em um terreno elevado, em um rochedo superior, ao qual nós não podemos ser atingidos por ondas, por ventos, aonde as casas não cairão. Que o Senhor fortaleça o Teu povo. E se porventura há alguém aqui que ainda não viu, que ainda não contemplou a glória de Deus revelada em Cristo Jesus, que o Senhor se manifeste a estes, ó Deus. Que o Senhor possa salvar os pecadores que há entre nós, de maneira que eles também sejam colocados juntos a este coro celeste que canta glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra com os homens, a quem Ele quer bem. Que o Senhor salve pessoas através de nós, que o Senhor nos envie como suas testemunhas neste Natal, para proclamar aquele momento aceitável do Senhor, proclamar a plenitude dos tempos em que Cristo veio ao mundo e redimiu pecadores, proclamar a salvação que nós recebemos graciosamente e que também proclamamos dos telhados, ó Deus, nos ajuda, Pai, nos tira a vergonha em meio a essa sociedade, Pai, nos tira o medo, Senhor, de proclamarmos a nossa fé no Cristo que vive para sempre. Que o Teu povo Te ame verdadeiramente, com intensidade, com extravagância, com amor fiel. É o que nós Te pedimos, ó Deus. Nessa manhã, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor hoje aqui